Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, para iniciar a nossa reflexão nessa noite. Mateus 5, 14, amém? A palavra de Deus nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Amém, igreja? Palavra de Deus para o povo de Deus reunido aqui nessa noite. Amém? Pode assentar-se, por favor. Nós louvamos ao Senhor que de tantas maneiras e maneiras tão maravilhosas tem falado conosco nos últimos tempos, nos últimos dias. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para você, meu irmão e minha irmã. E uma palavra que Deus trouxe ao meu coração ontem. Eu tinha preparado uma pregação para ministrar lá em Vila Ribeiro. Até pensei em ministrá-la hoje, mas enfim, eu fui orando e Deus foi trazendo ao meu coração uma palavra que fala sobre o resplandecer da luz de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos num mundo muito complicado. Nós vivemos num mundo assim que as coisas parecem assim, sabe, meio que ocultas, escondidas, e que a gente que quer andar na presença de Deus, nós que desejamos viver na presença de Deus, muitas vezes parece que nós estamos vivendo de forma equivocada com relação ao mundo. Parece que nós somos os errados no meio da história. E eu quero dizer para você nessa noite que não, meu irmão e minha irmã, você e eu estamos vivendo do jeito que Deus planejou que nós vivêssemos. Amém, queridos? Por isso que Jesus disse aqui no Evangelho, nesses 2 versículos, vocês são a luz do mundo. E que coisa interessante é ser chamado de luz. Não é que nós temos luz própria, não é que nós brilhamos por nós mesmos, mas a luz de Deus brilha sobre nós, e a luz de Deus brilhando sobre nós nos transforma em luz de Deus para o mundo. Por isso que Jesus disse assim: não se pode esconder essa luz não pode ficar oculta, essa luz precisa brilhar. Amém, meus amados? É tempo da igreja brilhar na presença de Deus. É tempo da minha vida brilhar, da sua vida brilhar, da sua família brilhar, mas não na sua força, ou não no brilho produzido por artifícios e argumentos humanos. Nós precisamos brilhar no resplendor do poder do Espírito Santo movendo sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Nós lemos esse texto lindo que fala então sobre a necessidade dessa luz que não pode ser escondida, dessa luz que precisa ser revelada. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ir além. Por que nós precisamos ir além, queridos? Romanos 11:33 diz assim: porque por Ele, por meio dEle e para Ele, ou seja, em Deus, por Deus e para Deus, são todas as coisas, e a esse Deus toda honra, toda a glória e toda a adoração. Nós acabamos de cantar agora há pouco uma canção que diz que o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém, queridos? E isso é tão lindo que remonta ao meu coração o seguinte entendimento: a igreja é a demonstração visível de que Jesus venceu a morte e o inferno. Amém, queridos? A igreja, eu, você, nós, quando nos reunimos aqui para celebrar o Senhor, nós somos a demonstração visível, palpável. Encosta nessa pessoa. Demonstração visível de que Jesus venceu a morte e o inferno. Amém, queridos? Jesus venceu a morte e o inferno. O inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém, queridos? O inferno não pode prevalecer contra a sua vida. O inferno não pode prevalecer contra a sua família. Amém, queridos? Amém, igreja? Esse Vitinho é demais, né? Glória a Deus. Não. O inferno não vai.
não vai deter a sua caminhada na presença de Deus. Amém, queridos? Uma palavra de Deus para a sua vida hoje, Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2. Olha que texto lindo, vamos ler juntos? Está projetado aqui, vamos ler juntos. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você aparece a glória do Senhor. Amém, meus amados? A glória de Deus está aqui nessa noite, amém? Sim ou não? A glória de Deus está brilhando sobre o seu rosto, sim ou não? A gente às vezes fica tomado de afeições, de tristeza, quando recebemos uma notícia ruim. Uma pessoa quando está doente, ela fica com o rosto, a expressão facial de uma pessoa doente, né? De dor, de sofrimento, sim ou não? Não é? Isso é natural, gente, acontece com todos nós. Mas na mesma medida, quando a glória de Deus brilha sobre nós, o nosso rosto resplandece. Amém, queridos? Você está resplandecendo nessa noite, na presença de Deus? Sim ou não? Você sente isso em nome de Jesus e para a glória do Senhor? Eu fico às vezes observando os movimentos, né? Os movimentos de quem gosta de futebol. Se o time dele ganha, aquela glória da vitória de um time de futebol. Sim ou não? Ontem eu cheguei do culto, eu gosto de assistir basquete. Ontem, não é o time que eu gosto, mas é o jogador que eu mais admiro. O LeBron James estava jogando, e aí eu cheguei ainda no final, consegui ver o LeBron James perdendo. E teve uma hora que ele errou, eu falei, não é possível, eu bati a mão no sofá, falei assim, mas não é possível, vai perder de novo, não pode, LeBron, vamos LeBron. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei assim, olha só, o cara está lá do outro lado do mundo, eu estou aqui torcendo por ele, 00:30, ao invés de ir dormir, para que eu estou perdendo meu tempo? Mas são coisas que a gente gosta. Agora, na mesma medida, queridos, essa mesma realidade que a gente experimenta em outros ambientes, a gente precisa experimentar na presença de Deus. Meus irmãos, uma coisa que a gente tem que aprender é que na presença de Deus não é lugar de gente choramingando, sabe, com aquela expressão de sofrimento assim, ai coitadinho de mim, ai coitadinho de mim. Quando você se apresenta a Deus dizendo assim, ai Senhor, coitadinho de mim, o Senhor fala para você assim, levanta-te Jerusalém, levanta-te Lígia, levanta-te Jason, levanta Rogério, levanta Marcos, levanta Cristina, levanta Wilson, levanta Dilson, levanta porque a minha glória resplandece sobre a sua vida, amém, queridos? A glória de Deus toma forma nos nossos corações, a glória de Deus nos impulsiona. Agora há pessoas que gostam de permanecer naquela condição, ai que dor, ai que sofrimento, ai de mim. Deus fala assim, não é isso que eu planejei para a sua vida. Eu planejei que a minha glória, que o meu poder, que a minha bênção seja sobre a sua história. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma palavra de Deus dizendo para mim e para você assim, que ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos? Não temeremos? Não temeremos? Então, quando a escuridão tentar tomar a sua vida, meu irmão e minha irmã, lembra que o Senhor está enviando glória, que o Senhor está enviando luz, que Ele quer irradiar a presença dEle sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém, queridos? E essa questão da escuridão é uma coisa interessante, não é? A escuridão, um lugar escuro, talvez seja o primeiro inimigo que a gente aprende a vencer desde criança. Sim ou não? Quando a gente é criança, toda criança, obrigado, Guinaldo, toda criança, ou quase toda criança, tem medo do escuro, sim ou não? Ou não? Só as crianças? Ou tem adulto aqui que tem medo do escuro também? Você tem medo do escuro? Sim ou não? Não fala não. Fica só para você. Sabe, amados? A escuridão talvez seja o nosso primeiro inimigo, porque a escuridão tira de nós o senso de segurança. A escuridão tira de nós o senso do tato, ou seja, de saber onde eu estou. A escuridão tira de nós a capacidade de confiar na nossa visão.
naquilo que nós enxergamos com a nossa força e com o nosso jeito. Mas meu irmão e minha irmã, quando brilha a luz, toda a escuridão é dissipada, sim ou não? Pode ser uma pequenina luz, mas se ela começa a brilhar em um lugar, meu irmão e minha irmã, todo o ambiente é direcionado naquela direção, ou seja, naquele direcionamento, naquele condicionamento que a luz está trazendo. Não precisa nem ser uma grande luz, basta um pequeno feixe de luz para irradiar, iluminar e direcionar a minha vida e a sua vida. Sabe, meu irmão e minha irmã, a gente às vezes fica muito apegado nas coisas que causam medo, que causam pavor. A gente às vezes fica muito apegado na escuridão de uma notícia ruim, na escuridão de algo que deu errado. Mas meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa: a vida é gerada em meio à escuridão. Você lembra quando você foi gerado no ventre materno da sua mãe? Não lembra. Não lembra não. Mas lá dentro do ventre materno não tinha uma luzinha lá para clarear a barriguinha da sua mãe para você ficar no clarinho, não. O útero onde é formada a vida é um lugar escuro. A vida é formada em meio à escuridão. Tanto que quando uma mulher está pronta para trazer um bebê à vida, nós dizemos assim: fulana vai trazer o bebê vai dar a luz sempre vence a escuridão. Amém, queridos? Por isso o Senhor está dizendo para você nessa noite: levanta-te, porque já resplandece a minha luz. A minha luz está sobre o seu rosto. No Salmo 30, versículo 5, o salmista disse assim: o choro pode durar uma noite inteira. E é provável que você já tenha passado algum tempo chorando. Sim ou não? Chorando por uma pessoa doente, chorando por uma situação na sua casa, chorando por uma questão de trabalho, aguardando uma resposta, talvez numa afronta, numa humilhação que você sofreu, talvez numa tragédia que a sua família experimentou, ou que você, enfim, presenciou. Mas a palavra de Deus nos diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem O que acontece de manhã, gente? Tem luz. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí: a luz do Senhor está sobre a sua vida. Fala com fé assim, vai amanhecer em nome de Jesus. É de brilhar, gente. Chega de escuridão, chega de esconderijos. É tempo de brilhar. E eu quero rapidamente, porque eu quero que a gente ore ainda hoje, que a gente tenha um tempo de oração nessa noite. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que você pense nisso. A escuridão sempre perderá, nunca vai permanecer. Lembra de Jesus? A escuridão da crucificação foi vencida pela alegria e pela manhã da ressurreição. Vai passar, queridos. Amém? Vai passar em nome de Jesus. O que acontece quando o brilho da glória de Deus é irradiado sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nós, povo de Deus? Em primeiro lugar, anota isso aí, guarda no seu coração. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Guarda isso no seu coração. Quando a luz de Deus brilha sobre a escuridão da nossa história, Deus promove restituição de alegria. Amém, queridos? Ninguém que anda na luz anda triste. Ninguém que anda na luz do brilho da glória de Deus é derrotado. Ninguém que anda no brilho da luz da glória de Deus vive doente, vive, enfim, ressentido, amargurado. Deus promove restituição, amém, queridos? E eu amo essa palavra restituição, porque eu entendo que restituição não significa simplesmente ter de volta aquilo que você perdeu. Restituição, meu irmão e minha irmã, é uma ação renovadora de Deus. Olha o que a palavra diz em Isaías 60, versículo 1 e 2. Olha ao redor, veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você ver isso, ficará radiante de alegria,
cheio de emoção, o seu coração baterá forte, os povos que vivem do outro lado do mar virão, trazendo as suas riquezas para você, amém, queridos? Essa é uma palavra que o profeta disse para o povo de Israel, que estava escravizado na Babilônia, mas o profeta disse assim: vocês vão voltar, a terra que vocês vão receber não é a mesma terra, o povo que vocês vão encontrar não é o mesmo povo, mas vocês serão restituídos em tudo aquilo que vocês perderam, eu lhes darei muito mais, as nações trarão presentes a vocês, e essa mesma palavra, amados e amadas, é liberada para você nessa noite. Aquilo que de alguma forma lhe foi roubado, aquilo que de alguma forma você perdeu, o Senhor está dizendo: eu faço novas todas as coisas, todos os dias. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Talvez você possa dizer assim: pastor, isso é muito difícil, eu sei, mas a Bíblia diz em Romanos 4:17, que o Senhor chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, para abençoar os seus filhos e as suas filhas. Eu te pergunto, tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Tem alguma filha de Deus aqui nessa noite? Então essa palavra é para você, meu irmão e minha irmã, amém, queridos? O Senhor faz com que a maldição seja transformada em bênção. Ele transforma a maldição em bênção. Eu lembrei de uma história. Eu já contei essa história, mas eu vou me atrever a contá-la de novo. Espero que eu não conte errada, porque eu sempre misturo as histórias quando eu conto, mas preste atenção. Conta-se que uma mulher muito fiel, vocês vão lembrar, eu já contei essa história várias vezes. Uma mulher muito fiel a Deus, foi abandonada pelo marido. O marido a abandonou, ela e seus 4 filhos. Mas aquela mulher era fiel ao Senhor. Aquela mulher era muito fiel ao Senhor. E mesmo abandonada pelo marido, ela continuou orando, ela continuou buscando, ela continuou pedindo. Um dia ela ligou. Isso é uma história antiga, tá, gente? Essas histórias, elas precisam ser atualizadas. Mas um dia ela ligou o rádio. E ela começou a ouvir um programa, tipo daqueles programas lá em Uberlândia, na rádio AM, tinha um programa lá de um locutor, que ele sempre falava assim: quem estiver precisando de alguma coisa, liga aqui que nós vamos colocar no ar, e você pode pedir para os ouvintes te ajudarem. Então, era um desses programas de ajuda, que tinha muito antigamente, não sei se tem hoje eu não ouço rádio, não sei se alguém ouve, mas eu acho que alguém ainda ouve, eu não tenho mais esse hábito. Mas era muito comum esses programas de ajuda, e essa mulher então foi lá no orelhão, colocou a fichinha que ela tinha, e ela falou assim: olha, o locutor ouviu, colocou ela no ar, e ela disse assim: gente, quem estiver me ouvindo, seja quem for, aonde for, a única coisa que eu peço é alimento. Eu e os meus filhos estamos passando fome. Nós queremos comida, nós precisamos nos alimentar. Por favor, se alguém puder doar alimento, por favor, me ajude. Desligou, enfim, o telefone, e ela foi para casa. E conta-se essa história que um pai de santo ouviu a história dela. O pai de santo, dono de um centro espírita, todo centro espírita tem uma Kombi. Eles estão melhor que nós, pastor Eliezer. A Cremos tem uma Kombi também, né? Mas, enfim, os donos do centro espírita tinham uma Kombi, e tinha 2 pessoas que trabalhavam para ele. E ele falou assim: pega a Kombi, vai lá no mercado e faça uma compra, enche essa Kombi de comida, de arroz, de feijão, de carne, de bolacha, de Danone para as crianças. Compre tudo que puder, enche essa Kombi de alimento, e a hora que vocês chegarem lá, vocês vão dizer para essa mulher que quem mandou esses alimentos para ela foi o diabo. Não esqueçam, ele frisou isso, não esqueça de dizer que foi o diabo que mandou essa comida para ela. E assim eles fizeram. Foram até lá, encheram a Kombi. Podia ser a Kombi da Cremos, né? Mas era do centro. Encheram a Kombi de alimento e tal. E aí chegaram para entregar. E você sabe, pobre, gente, pobre é amigo de todo mundo, né?
naquela pobreza, naquela dificuldade, aquela mulher muito fiel a Deus. Quando chegou aquela Kombi, os dois bateram a mão, eles falaram assim: senhora, nós viemos trazer uma doação aqui para a senhora. E aquela senhora começou a fazer festa, aleluia, glória a Deus. Chamou o vizinho da direita, chamou o vizinho da esquerda, chamou os da frente, gente passando na rua curiosa para saber o que estava acontecendo, parou para olhar. E aí aqueles dois foram descendo a comida, foram descendo os danoninhos. E criança, você sabe como é que é criança, né? Já catou um danoninho e falou assim: me dá aqui que eu quero provar um. E aquela festa de gente humilde, de gente simples. Mas os dois rapazes ficaram preocupados, porque eles olharam um para o outro e falaram assim: o chefe mandou a gente dar um recado. E aí eles tomaram coragem, chegaram naquela senhorinha e falaram assim: senhora, a senhora está feliz, né? E ela falou: estou muito feliz. E aí eles disseram para ela assim: a senhora não quer saber quem foi que mandou a comida para a senhora? E aí aquela senhorinha olhou para aqueles dois e falou assim: olha, eu não quero nem saber quem mandou, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia! Aleluia! Até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Até eu obedeço. Quando Deus manda, até você obedece. A luz de Deus brilhando sobre a sua vida. A graça de Deus irradiando sobre a sua história. Quando há restituição, nós falamos sobre isso aqui na liturgia, falamos sobre isso na hora da adoração. Quando há restituição de Deus, existe a liberação de uma unção de cura. Cura. Cura física. Cura de quem está doente. Cura nas emoções, de almas aflitas, de almas, enfim, ressentidas, amarguradas. A restauração de casamentos, a restauração de famílias, a libertação de cativos dos vícios. Quando a luz de Deus brilha, meus irmãos e minhas irmãs, há uma unção de cura. O profeta Isaías disse: então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Tem alguém doente aqui hoje? Alguém doente aqui hoje? Alguém enfermo aqui hoje? Do corpo, da alma, do espírito? Alguém em casa está doente? Meus irmãos e minhas irmãs, não é a minha palavra. É a palavra de Deus que diz que Ele é o Deus que cura. Amém, amados? Que Ele é o Deus que renova, que Ele é o Deus que te chama, dizendo assim, como lá em Jó, não está aqui, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, Jó capítulo 14, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: há esperança para a árvore, mesmo cortada, e o seu tronco envelhecendo no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. As nossas vidas às vezes estão assim, como uma árvore apodrecendo o seu tronco no chão, sem vida, sem esperança, sem expectativa. Nós às vezes tentamos e buscamos e clamamos e não aconteceu, mas meu amado, minha amada, a palavra de Deus para você nessa noite é: a glória, o brilho da minha presença está sobre a sua vida. Não desanime, não desista, porque há cura na presença de Deus para todo aquele que clamar. Amém, meus amados? A palavra de Deus nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que em Mateus 16, 18, se você quiser abrir a Bíblia aí e conferir o que eu estou dizendo, não será projetado, mas está na Bíblia. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, um dos sinais da manifestação do reino, a palavra de Deus diz assim: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A cura para quem acredita. A cura para quem pede. Mateus capítulo 7, versículo 7. Batam e a porta será aberta. Busquem e encontrarão. Meu amado, minha amada, nós não podemos parar. Igreja de Jesus,
O brilho da glória de Deus está aqui. Não é só para que eu e você nos sintamos felizes. Não é só porque para a gente sentir-se bem no lugar, né? Enfim, que coisa legal, o culto foi maravilhoso, o culto foi... Não, 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 não. Não é para isso. Aqui não é um programa de entretenimento. Quando eu não estou no ensaio do louvor sábado à tarde, eu vou confessar algo aqui, mas não me julga não, porque eu sou um ser humano. Tenho um RG, um CPF... igualzinho a você, tá bom? Então, quando eu não tenho compromisso no sábado à tarde, eu gosto de assistir televisão. E eu gosto de assistir o Caldeirão do Mion. Eu acho aquele programa muito legal, eu gosto de ver. Tem umas coisas que a gente, né, tudo a gente tem que selecionar, né? Mas aí quando eu assisto lá, eu vejo os quadros, os programas, lá, as coisas que tem. E assim, se me agrada, eu continuo assistindo. Se não me agrada, eu vou tomar água, eu vou andar. Depois que passa alguma coisa legal, eu volto para assistir. Mas na igreja não é assim, gente. A gente não veio aqui para buscar entretenimento. Então, se eu gostar, eu fico até o fim. Se eu não gostar, eu vou embora. É assim? Se eu gostar, eu faço sorrisão. Deixa eu ver se você está sorrindo aí. Agora vai de propósito, né? Mas se eu não gostar, eu nem olho para a cara do pastor. Eu fico o tempo todo cabisbaixo. Jogando no celular, mandando mensagem no WhatsApp. Se me der um soninho, então... Aleluia. Não, 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 gente. Igreja não é assim, não. Igreja é a casa da família. Fala assim comigo. É a casa da minha família. Amém, queridos? Quando a gente está em família, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente defende, né? Fala mal dos filhos de alguma mãe para ver. Ela vira uma leoa, sim ou não? Fala mal dos filhos da Sônia para você ver. Essa irmã de oração vai virar, ela vai mostrar as garras rapidinho, vai virar uma leoa. A gente ama, a gente defende, a gente briga e a gente resolve os nossos problemas. Porque a cura de Deus para os relacionamentos, a cura de Deus para toda e qualquer realidade que eu e você vivenciamos. Então, quando você sair daqui hoje, em nome de Jesus, impõe as mãos e profetiza cura. Profetiza cura sobre a sua família. Profetiza cura amanhã lá no seu local de trabalho. Senhor, restaura os meus colegas de trabalho. Esse lugar está tão difícil de trabalhar. Senhor, olha, eu quero profetizar saúde emocional. Eu quero profetizar equilíbrio emocional nesse lugar. Eu quero ser instrumento de bênção. Eu quero ser instrumento de aproximação e não de distanciamento. Profetiza cura sobre os seus filhos. Profetiza cura sobre a tua esposa, sobre o teu marido. Profetiza cura sobre a igreja. Amém, meus amados? Há uma unção de cura aqui, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando a luz de Deus brilha, uma terceira questão que eu quero partilhar com vocês. Quando há avivamento, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação sem limites. O profeta Joel, capítulo 2, de 28 a 30, diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome da igreja metodista será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome de João Wesley será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do Silas Malafaia, todo aquele, só para brincar, todo aquele que invocar o nome do será salvo. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. 2 Coríntios 4:6 diz assim: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus irmãos, o mundo está doente. Não espere coisa boa do mundo, não. O que nós temos visto é a crescente dominação ideológica da contrária à família como nós amamos, homem, mulher, papai, mamãe, filhos e filhas.
O que nós temos visto é a constante luta para que homens sejam fiéis à sua esposa, para que as esposas sejam fiéis aos seus maridos. O que a gente ouve é as pessoas dizendo assim: vai viver a tua vida, você é tão jovem, vai viver a tua vida, vai experimentar coisas novas. Tem coisa boa para você ainda provar nessa vida. Vai viver a sua vida. Que negócio é esse de namorar, de noivar? Desculpa tocar nesse tema num domingo à noite, num culto, mas o que a gente ouve é a liberação do sexo antes do casamento. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que o sexo é uma bênção. A sexualidade humana é uma bênção, mas dentro do casamento, porque fora do casamento é maldição. E o que a gente tem ouvido está liberado, é assim mesmo que tem que ser. Nós vivemos numa cidade em que certamente uma das maiores empresas da cidade, que tem mais empregados, que gera mais renda para a cidade, é uma empresa que promove bebida alcoólica. Mas desde quando bebida alcoólica é saudável, gente? A Bíblia diz que nós não podemos ser cativos de nenhum tipo de vício. De nenhum tipo de vício. Tudo aquilo que destrói o santuário do Espírito Santo, que é o meu corpo, que é o seu corpo, é pecado. O meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Então todo vício que destrói o templo do Espírito Santo é pecado. O cigarro, a bebida. O excesso de café também. Desculpa eu falar do café. O excesso de açúcar também é. Tem muita gente doente, tomando insulina todo dia, fala assim: não, mas só um pouquinho de açúcar pode. Vai brincando, viu? Vai brincando. Brinca, venha não, hein? Venha não. Não brinca com essas coisas não, gente. Isso é coisa séria. É pecado, gente. Meus irmãos e minhas irmãs, mas para esse mundo que está doente, existe uma cura. Jesus é a cura. Diga comigo, Jesus é a cura do mundo. E Ele cura através de quem, gente? Isaías capítulo 6, versículo 8. O profeta ouve a voz de Deus perguntando assim: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, mas envia esse que está aqui do meu lado. Amém? Uai, não é não? Eu achei que era, porque hoje eu ouço tanta gente falando isso. Ai, Senhor, eu estou aqui, mas usa o André. O André é uma bênção. Usa a vida do André. Usa a vida da Flavinha. Nossa, a Flavinha está liderando a escola bíblica e está maravilhosa a escola bíblica. Eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Senhor, mas usa a Flavinha. Usa o Paulo. O Paulo é uma bênção. Aleluia. Usa o Beto. Usa quem quer ser usado aí? Levanta a mãozinha. Olha, ninguém levantou, pouca gente. Ainda teve um aqui que levantou a mão do outro ainda, olha ali. Meu Deus do céu, eu vou começar de novo. Eis-me aqui, a quem eu enviarei? Qual tem que ser a nossa resposta? De verdade? Ou só pela empolgação da pregação? Diga sim para o Senhor, queridos. Como é que você pode dizer não ao Senhor, que disse sim para você quando te salvou? Que disse sim para você lá no Salmo 139, o texto diz assim: nenhum dos meus dias tinham sido escritos quando o Senhor planejou e preparou cada um deles. O Senhor olhou para a minha vida e mesmo que eu não soubesse, o Senhor disse: sim, Luciano, você vai ser uma bênção nas minhas mãos. Agora, como eu, no alto dos meus 22 anos de idade, aleluia, 22 mais 24, não, mais 22 mais 22, como é que eu, no alto dos meus praticamente 44 anos, vou dizer não para o Senhor, igreja? Se antes de eu nascer o Senhor disse: sim, você vai nascer, sim, você será uma bênção, como eu tenho hoje a ousadia de dizer não a Jesus? Como você tem a ousadia e a coragem de dizer não para o Senhor que te amou primeiro? Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Eis-me aqui, Senhor.
eis-me aqui, Senhor, usa no meu local de trabalho. Eu quero ser uma bênção onde eu trabalho. Tem gente doente lá, e ao invés de eu adoecer com eles, eu serei para a glória do teu nome a cura para o meu local de trabalho. Senhor, eu estou aqui vivendo uma dificuldade na minha família, mas eu não vou adoecer com a minha família, mas eu serei instrumento de cura na vida da minha família. Amém, queridos? É disso que o mundo precisa. Não é, meu amado e minha amada, de um culto lindo, cheio de louvores maravilhosos, cheio de gente linda como você. Olha que tem gente bonita aqui hoje, hein? Fala a verdade. Sim ou não? Olha aí que lindão que está do seu lado, aí que lindona. Gente, vocês são muito bonitos. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Vocês parecem com o pastor de vocês. O povo fala que a igreja é a cara do pastor, então eu estou só reproduzindo o que eu já ouvi. Então vocês são lindos demais, amém? Domingo vai chegar um monte de grisalhinha. Não vai não, não precisa tanto, não precisa tanto. Meus amados e minhas amadas, o Senhor quer te usar, quer usar a mim. A gente passou um período muito ruim, de muita escuridão nos últimos tempos. Mas é hora de brilhar, gente. Não por nós. É a glória de Deus. Nós somos espelho que reflete a glória de Deus para o mundo. Que reflete a presença de Deus para o mundo. Jesus disse em Mateus 9:12, as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Quem é a cura para os doentes desse mundo? Quem é a cura, igreja? Quem é a cura, igreja? É isso mesmo, não tenha medo não, é Jesus. Jesus é a cura para esse mundo doente, para esse mundo perdido. Meus amados e minhas amadas, nós sabemos que não é fácil lutar contra as trevas. Eu não sei o que acontece, toda vez que eu sou chamado para expulsar um demônio, quando tem alguém endemoniado em algum lugar, isso acontece em todo lugar, toda vez, desde que eu era só um membro da igreja lá, adolescente. Toda vez que eu chego num lugar, o diabo olha para mim e fala assim: já chegou o pastorzinho. Era você que eu estava esperando. Mas eu fico com a raiva, porque ele fala pastorzinho. Mas por que não fala chegou o pastorzão aí? Chegou. Dá uma raiva quando ele faz isso. Eu falo: sai em nome de Jesus então. Quero nem conversar com você. Sai, vai embora, sai. Mas eu fico pensando, gente, ai meu Deus, desculpa, mas é verdade o que eu contei. Algumas pessoas já estiveram ao meu lado nessas horas aí, e já ouviram o demônio falar isso. Não, eu não quero que ele me engrandeça, não. Pode me chamar de pastorzinho a vida inteira. Mas sabe, amados, sabe o que é interessante? É que o reino espiritual ele se levanta. Você não pode ser inocente e achar que é só a sua esposa que não está legal com você. Ela pode estar num dia ruim, mas o diabo está assim, ó, tipo, jogando os dardos inflamados, cheio de veneno, cheio de fogo para queimar. Você não pode ser inocente de achar que todos os problemas do seu local de trabalho é só porque as pessoas têm dificuldade de relacionamento. Tem a mão do diabo ali. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Não pense, meu amado e minha amada, que Jesus foi preso só por causa dos sacerdotes judeus. Não pense que Jesus foi preso ou que ele foi traído apenas pela vontade de Judas. Não pense que Pedro negou 3 vezes a Jesus só porque Pedro era um sujeito de índole duvidosa. Não, meus amados, havia uma opressão espiritual, havia uma ação do reino espiritual tentando tornar cativa a mente, o entendimento, a inteligência das pessoas. Meu amado e minha amada, mas ainda assim, nós precisamos receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para mim e para você, que onde há opressão espiritual, meu irmão e minha irmã, o Senhor mandou, o Senhor enviou o sol da justiça para brilhar para mim e por você, para brilhar em mim e em você, para brilhar por mim e através de mim, através de você e por você. Jesus é o sol da justiça. E toda essa dominação de mente cai quando o brilho da glória de Deus é irradiado sobre os nossos corações. Amém, queridos? Aprenda, como diz o texto de Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue,
mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de luz. Amém? Desse mundo de quê? De trevas. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Mas quem vence as trevas? A luz. Quem é a luz? Quem é o sol da justiça? Quem é a cura para esse mundo doente? Então vocês já sabem de tudo. Aleluia! Nós podemos terminar esse culto hoje e sair daqui desejosos de viver a melhor semana da nossa história. Amém, queridos? Nós podemos sair daqui hoje, agora eu vou falar que nem coach. Nós podemos sair daqui hoje com a nossa melhor versão. Amém, igreja? Aleluia! Nós podemos sair daqui muito melhores do que quando nós entramos. Nós podemos viver altaneiramente essa semana. E mesmo que coisas difíceis, ainda que situações contrárias se levantem, nós, como cantamos aqui, nós permaneceremos de pé, porque é o Senhor quem nos levanta. Amém, igreja? Nós somos, eu repito, para que nós possamos ter um tempo de oração. Nós somos a demonstração visível de que Jesus venceu a morte, de que Jesus venceu o inferno. Então é mais do que motivação, gente. É razão, é revelação. Você pode viver muito melhor, eu posso viver muito melhor do que tudo aquilo que eu tenho feito nos últimos dias e nos últimos tempos. Você crê nisso? Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, agradeça a Deus. Seja grato. Seja grato em todas as coisas. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Vocês cantam bem, hein? Põe a letra aí que eu também não sei não. Aleluia. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Vamos de novo, né? Deus, eu tenho tanto. Põe aí, Gabriel, ajuda nós aí, filho. Posso em minha vida enxergar. Só bondade eu posso. Eu não sei esse pedaço. Ajuda aí, Gabriel. Pai, enquanto eu viver, sempre, sempre, sempre. Ainda que seja. Agora canta com alegria. Suas bênçãos eu irei contar. Então agradeça, gente. Agradeça mais e reclame menos. Agradeça. Agradeça mais, reclame menos. Deus tem tantas coisas boas para nós. Deus pode fazer tantas coisas maravilhosas por nós. E Ele quer fazer mais, queridos. O brilho dele está irradiando sobre a sua vida. O brilho dele está irradiando sobre a minha vida. O melhor de Deus nos alcança quando nós somos obedientes. Por isso, nessa noite, seja obediente. Pode passar, querido, por favor. Seja obediente. Levante-se. Que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz.